Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Certinho. Sim. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Kleber por ter aceitado o nosso convite. Agora, a gente vai dar início à nossa palestra de hoje, mas antes eu gostaria de dar alguns recadinhos. A gente pede que, enquanto o professor estiver falando, todos mantenham câmera e microfones ligados durante a palestra, para não causar nenhuma interferência. As perguntas podem ser enviadas no chat e ao final a gente vai ler para o Kleber. E após o término da palestra, a gente vai enviar pelo chat também um formulário para contabilizar a presença dos participantes. Quem tiver interesse no certificado deve preencher esse formulário. A gente vai enviar o link no chat. Bom, no mais é isso. Qualquer dúvida vocês podem enviar no chat que estaremos aqui para responder. A nossa palestra de hoje vai ser com o professor Kleber Del Claro e ele vai falar sobre entomologia e o mundo dos insetos. O professor Kleber é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Unicamp, possui mestrado e doutorado pela mesma instituição e é professor titular da Universidade Federal de Berlândia desde 1992. E atualmente ele é presidente da Sociedade Brasileira de Etologia. E o professor dedica-se ao estudo da ecologia comportamental e de interações, e estuda como as interações multitróficas interferem sobre a diversidade e conservação de ecossistemas naturais. Agora eu deixo a palavra com você, professor, fique à vontade, boa palestra a todos. Muito boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês, do grupo de estudos em conservação e biodiversidade, não é, da Universidade Federal de Berlândia. Prazer estar falando com vocês aqui, um pessoal parece bastante bacana, interessados no assunto. Quando as meninas me convidaram, elas perguntaram para mim se eu preferia fazer um esquema de debate ou um esquema de eu apresentar uma palestra formal. E eu tinha dito para elas que poderíamos fazer um debate, uma conversa, já que era interesse do grupo, que me disseram que era um grupo bastante heterogêneo de pessoas, né, com pessoas de várias áreas, e entender um pouquinho mais sobre os insetos e a importância dos insetos no mundo em que a gente vive. Então, pois bem, vou falar um pouquinho sobre os insetos para vocês e a gente pode discutir para conscientizar e ajudar vocês também a conscientizarem outras pessoas sobre a importância dos insetos. Os insetos estão entre os grupos de organismos mais antigos, né, da vida do nosso planeta. Eles começaram a se diversificar já há mais ou menos 500 milhões de anos, durante a grande explosão de vida, a Revolução do Cambriano. Os insetos foram uma das tagmoses, né, das diferenciações corporais que tiveram bastante sucesso naquele período. E de lá para cá vieram se diversificando e ampliando. A grande explosão mesmo em número, abundância dos insetos começa por volta de 150, 160 milhões de anos, né? E muito coincidentemente com a revolução, ou o aparecimento, o surgimento e a disseminação das angiospermas, que são as plantas com flores. A gente, inclusive, comumente diz que aonde tem uma planta com flor, tem um inseto, né? Esse inseto está lá, ou comendo pólen, ou comendo folha, ou comendo flor, ou polinizando, ou ovipondo nessa planta, ou ingerindo néctar. Alguma relação com essa planta o inseto tem, tá? Pois bem, estima-se que hoje no mundo existam já identificados e catalogados por volta de 5 milhões de espécies de insetos, pelo menos, né? Então, os catálogos mais atualizados ainda estão por volta dos 3,5, 4 milhões de espécies de insetos, mas a gente facilmente chega nessas 5 milhões. E há umas estimativas recentes de que a gente possa chegar a mais de 6 milhões, talvez perto de 10 milhões de espécies de insetos, porque acredita-se que no mundo como um todo a gente tenha mais de 20 milhões de espécies na natureza. Imagina só, nós somos uma única espécie, né? O gênero Homo da espécie Sapiens, né? E os insetos, então, a gente pode chegar aí na casa dos 6 milhões facilmente de insetos. Mas onde é que estão esses insetos todos, né? Porque a gente enxerga muitos insetos como borboletas, moscas, mariposas,
vespas, abelhas, não é? Mas a grande maioria dos insetos são aqueles muito pequenininhos que a gente não enxerga, são tisanópteros, são afídeos, né? São coleópteros. Os coleópteros estão entre os mais numerosos dos insetos, que são os besouros, né? Existe uma abundância enorme de besouros no mundo. Os besouros representam mais de 40% de todos os insetos, né? Os besouros representam mais de 40% de todos os insetos que estão aí presentes no mundo. E a maioria desses insetos, eles estão, por exemplo, no solo, embaixo da terra, dentro de plantas, tá? E em outras regiões do ambiente do qual a gente está acostumado a conviver, do qual a gente está acostumado a se relacionar. Só um minuto, por favor, que alguém esqueceu um microfone aberto aqui atrás. Tive que mutar ali, que a minha esposa está dando uma aula ali atrás, e entrou um gato aqui na sala, eu também fui tirar o gato daqui, e esqueceu o microfone aberto ali. Muito bem, vamos continuar então. Então, eu estava dizendo para vocês que nós temos uma abundância muito grande de insetos no solo, embaixo da terra, que tem um monte de utilidades, né? Os insetos, a gente costuma achar que eles são uns bichos chatos, porque a gente lembra deles quando nos perturbam, como os pernilongos, por exemplo, né? Que passam doenças como a dengue, chikungunya, malária, né? E estão por aí nos picando, nos perturbando. Mas a grande maioria dos insetos, eles produzem para a gente uma enormidade de serviços ecossistêmicos, de serviços importantes para nós na natureza, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Os serviços ecossistêmicos mais comuns que a gente tem são, por exemplo, os causados pelos polinizadores, como abelhas que polinizam muitas flores, mas a gente não imagina que besouros podem polinizar, as anonas, por exemplo, né, a fruta do conde, a ata, é polinizada por besouros. Nós temos também o chocolate, que a gente tanto gosta, o cacau, ele é polinizado por moscas. Moscas muito pequenininhas polinizam o cacau. Tá? O eucalipto é polinizado por um bicho minúsculo, chamado Trips, um tisanóptera. Só tem o lado esquerdo do aparelho bucal, um animalzinho de 2 milímetros de comprimento. Nós temos ainda borboletas, podem ser polinizadores, tá? Temos insetos, até como formigas como polinizadoras, e formigas como importantes dispersores de sementes, porque depois de formar o fruto, ainda tem que ter quem leve essa semente para longe. E muitos insetos são dispersores secundários de sementes muito importantes. E outros serviços ecossistêmicos que a gente não pensa por exemplo, o que os insetos fazem como reciclagem na natureza, né? Eles reciclam fezes de gado, fezes de aves, fezes de uma série de animais são recicladas pelos insetos. Eles as utilizam como alimento, como fonte de oviposição, tá? Insetos aeram o solo. Insetos são predadores de outros insetos, são controladores de populações de outros insetos. Por exemplo, nós temos besouros estafilinídeos, que são besouros que têm as asas encurtadas, são brilhantes, iridescentes, muito bonitos. Eles são extremamente importantes em granjas, tá? Granjas poedeiras, granjas de ovos, por exemplo, onde formam-se aquelas montanhas de fezes de galinhas. Aquilo ali gera uma enormidade de larvas de moscas, que são predadas por esses besouros estafilinídeos. São muito importantes agentes de controle biológico, portanto. Então, os insetos, eles estão em quase todas as interações bióticas que nós encontramos no ambiente terrestre, porque eles compõem uma enormidade de consumidores primários, né? Sendo fonte de alimento para os consumidores dos outros níveis da cadeia trófica, e eles também podem estar na cadeia de detritívoros, comendo plantas que morrem, animais que morrem, assim por diante.
Então, eu estou aqui agora aberto, né, fiz uma breve apresentação de quem são os insetos para vocês, porque o nosso objetivo aqui hoje era um debate aberto realmente com as pessoas e tirar dúvidas sobre os insetos, esclarecer vocês sobre os insetos, a importância deles e como que nós podemos divulgá-los, levar esse conhecimento para a população, como é que nós podemos ajudar na conservação e na preservação dos insetos. Então, estou aqui à disposição para tirar essas dúvidas de vocês. A Verônica, a Érica, querem ver aí se o pessoal quer conversar, quer falar alguma coisa? Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone agora, pode interagir. Esse é o momento. Eu tenho uma dúvida. Meu Vamos nome lá. é Tainá. Muito Tainá. prazer. Prazer. Você é de que curso, na verdade, Tainá? eu faço engenharia ambiental na UFO. Muito bom. Na verdade, é assim, o senhor comentou que muitos dos insetos a gente não consegue ver, né? Ele tá, assim, eles são muito pequenos, ele está presente, mas a gente não consegue ver. Existe alguma coisa que a gente possa fazer no nosso dia a dia que possa contribuir com a conservação desses insetos, mesmo sem a gente conseguir enxergá-los? Olha, não é que a gente não consegue vê-los, Tainá, a gente consegue vê-los, é que a gente não presta atenção neles, pelo tamanho pequeno ou pelo ambiente onde eles estão. Você, por exemplo, é uma aluna da engenharia ambiental, então os insetos são extremamente importantes para você, principalmente os insetos aquáticos. Os insetos aquáticos, como libélulas, gerrídeos, veleídeos, que são hemípteros aquáticos, né? Eles são de uma importância enorme para você em engenharia ambiental. Porque um dos grandes desafios que nós temos hoje é preservar a água, a qualidade da água, né? E a gente poder identificar, a gente tem identificadores biológicos que dizem que essa água está boa. E a presença de libélulas na água, de ninfas de libélulas, é extremamente importante para a gente avaliar a qualidade de água. Existem determinadas espécies de libélulas que só ocorrem em água não poluída, em água muito limpa, em água boa, porque ela precisa ter um ambiente estável no qual ela se alimenta e no qual ela vai se desenvolver até produzir uma libélula adulta, tá? Então, o grande segredo que a gente tem é que a gente tem que realmente prestar atenção no ambiente, prestar atenção nesses animais, para que a gente possa saber aonde procurá-los. Então, por exemplo, no caso das libélulas, você vai procurar os adultos voando, né, no arredor dos corpos d'água, e as ninfas, que vão ser o mais importante para você como controladores e reguladores de qualidade ambiental, em remansos, em margem, na base de plantas aquáticas, por exemplo. Tá bom? Eu não sabia dessa questão da libélula. É uma novidade para mim. Obrigada. Elas são muito importantes. Eu tenho um livro que a gente soltou há 2 anos, ele chama Aquatic Insects, é pela Springer, né? Então, a gente reuniu ali artigos e resultados de pesquisa de pesquisadores do mundo todo, e grande parte desse livro são sobre libélulas, são sobre também outras espécies de animais que ocorrem no ambiente aquático, né? São insetos aquáticos, né? Depois você me manda um e-mail, se for possível, eu disponibilizo uma cópia do livro para você. Ali tem muitos animais que são tidos como muito importantes para controle e qualidade do ambiente aquático. Eu vou enviar meu e-mail aqui no chat para as meninas te enviarem depois. Muito obrigada. Nós pode me escrever direto, eu coloco aqui o meu e-mail para vocês. Aí vocês me mandam. Aí em off, né, eu disponibilizo para vocês o que eu puder disponibilizar de material, tá? É uma área muito interessante para vocês trabalharem dentro da engenharia ambiental. Professor, a Ana Luísa mandou no chat para você falar um pouquinho sobre o controle biológico com insetos. O controle biológico com insetos, ele
é muito importante, muito difundido no mundo hoje. Nós fazemos controle biológico de, por exemplo, lagartas de vários tipos de cultivares, como, por exemplo, a Spodoptera fugipera, que é uma lagarta do milho, né, que detona milharais inteiros. A gente faz controle biológico dessas lagartas com microhimenópteros, que são outros insetos, que são microvespas muito pequenininhas, que elas procuram essas larvas de borboleta, ovipõem dentro dessas larvas de borboleta e matam essas larvas. Nós temos muito controle biológico de pulgão, de afítio também, que é feito com joaninha, os coccinelídeos, que são joaninhas predadoras, né, de pulgões, tá? Então fazem um controle bastante bom. Tem grupos no mundo que estudam muito o controle biológico. Por exemplo, na Universidade da Flórida, é muito difundido e diversificado, porque lá nos Estados Unidos eles importaram muitas espécies de plantas e animais, e eles tiveram muitos problemas e tentaram resolver importando outros, né? E aí virou uma bola de neve enorme, foi uma coisa que foi aumentando, e acabou que eles tiveram que fazer muitos estudos de controle biológico. Então é muito avançado o controle biológico nos Estados Unidos, na Austrália, e o Brasil também tem grupos muito importantes, principalmente na Exalc Piracicaba, na Universidade Federal de Viçosa, nós também encontramos muito controle biológico, né? Aqui na nossa universidade, nós temos o professor Marcos Vinícius, da agronomia, que trabalha com controle biológico também, com uso de microhimenópteros. Teve uma pergunta ali também, aqui para cima, o menino falando de entomologia forense, os insetos têm uma importância tremenda em estudos forênsicos, de entomologia forense. O que é isso, entomologia forense? Por exemplo, se você tem um cadáver que você encontrou, que a polícia encontrou, e ela quer datar esse cadáver, saber o que aconteceu com esse cadáver, né, que é importante para você desvendar um crime, por exemplo, né? Então, há todo um processo de sucessão ecológica num cadáver, numa pessoa morta. E você vai dormir no sofá hoje. Maura, por favor, que eu tenho uma palestra aqui atrás, Maura. Tem organismos que, tem, por exemplo, besouros, né, desculpe, tem um cadáver, então, e tem toda uma sucessão de organismos que vão entrar naquele cadáver. Nós temos lá moscas, nós temos coleópteros, né, nós temos formigas, e eles obedecem às diferentes espécies uma linha sucessional. Então, dá para você saber quem chegou primeiro, quanto tempo demora, quem chegou segundo, quanto tempo demora, o que vai acontecer, para a gente saber depois, né, com o passar do tempo, o que aconteceu com aquele cadáver. Nós temos colegas, eu tenho um colega que chama-se José Roberto Pujol, ele trabalha na UNB, ele estuda, por exemplo, o efeito de drogas, cocaína, maconha, num cadáver, e como isso retarda ou acelera o processo de outros insetos que se estabelecem naquele cadáver. Então, a entomologia forense, ela ajuda até a saber que tipo de droga uma determinada pessoa que morreu tinha ou não tinha no seu corpo, né? E quanto tempo aquilo estava ali. Então, é muito interessante isso, é muito bacana a gente estudar esses aspectos. Os insetos, eles são um universo para a gente trabalhar, né? São muito interessantes. Eles têm importância médica, têm importância veterinária, têm importância biológica, têm importância na agronomia, têm importância na engenharia ambiental. Eles são muito interessantes para a gente. Professor, pode falar, gente, quem abriu o microfone. Professor Kleber, boa noite. É um prazer. Boa noite, Al. Também. Estou falando aqui de Goiânia. Obrigado pelo conhecimento que você está socializando com a gente. Eu gostaria de saber qual que é a fase que a joaninha ela mais preda, na fase de ninfa ou na fase adulta? Fase adulta, joaninha adulta que é uma predadora, Elton. Obrigado, professor. Nada. Opa! Professor. Boa noite. Pode falar, Verônica. Eu comentei no chat que eu gostaria de fazer uma contribuição para a discussão
com relação ao controle biológico, por exemplo, que durante a minha iniciação científica e também para o meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com reduvídeos, que são os percevejos assassinos. Então, os percevejos, a maioria, né, são fitófagos, e no meu caso, eu trabalhei com a única família que é predadora. E já com você falando dessa questão toda dos serviços ecossistêmicos, né, só nessa família que é redúvide, no caso, a gente tem organismos que têm importância médica, né, que são os barbeiros, no caso, os triatomíneos, a gente tem a maioria deles, das subfamílias dentro dessa família, elas têm especificidade com relação ao alimento. Então, por exemplo, tem uma subfamília que é Ectricodine, que eles se alimentam majoritariamente de centopeias, né, e entre outros. Então, é bem interessante, assim, é um grupo que não é tão explorado, mas poderia ser explorado potencialmente para o controle biológico. Seria mais uma contribuição para a pergunta da outra menina antes, né, sobre o controle biológico. É muito importante o que a Verônica falou. A família reduvida é uma família extremamente interessante para a gente trabalhar, para a gente estudar. Como ela disse bem, eles são todos predadores, né? Eles têm um aparelho bucal mais curto que os outros hemípteros da família, né? Do grupo, né? E esses animais, eles caçam, eles predam ativamente, né? Além dos hematófagos, como ela lembrou, os barbeiros, né, que transmitem o tripanossoma para a gente através das fezes, né? Ele te pica e depois ele defeca aí nas fezes que estão os teratomíneos que nos infestam, né? Então, e eles são, sim, Verônica, potencialmente utilizados em controle biológico, já teve estudos, né, buscando utilizá-los, buscando compreender como eles atuam, e eles têm também grupos que são caçadores de abelhas, que atrapalham a polinização. Tem um até que ele tem um nome muito interessante, que é Apiomerus rogersi. Sim. Apiomerus, né, o predador de abelhas, né? Ele fica nas flores esperando as abelhas para predá-las, né? É um grupo muito interessante, muito diversificado, né? Um grupo muito bonito, tem desde bichos pequenos até bichos bem grandes, né? Maior que o dedão da gente, por exemplo, né? É um grupo muito legal. Na subfamília Reduvini também eles mimetizam vespas, né? Sim. Também para predar elas. Tem outras subfamília que é Emecine, que eles mimetizam aranhas também para predar aranhas. Então é um grupo muito interessante, assim, um grupo muito bonito. A história do mimetismo nesses bichos e camuflagem nos insetos. Os insetos são mestres de camuflagem e mimetismo, né? Camuflagem é quando um animal se confunde com o pano de fundo do ambiente no qual ele se encontra. E essa confusão, ela pode ser por uma coloração disruptiva, que quebra o contorno do corpo do animal. Ela pode ser por um formato e um comportamento, além da coloração. Ele pode imitar uma folha, pode imitar fezes, pode imitar graveto, tudo isso é camuflagem. E mimetismo é quando um animal imita outro animal. Ele pode imitar um animal perigoso, um animal tóxico, um animal ruim, né? E tem o caso do mimetismo agressivo, como a Verônica descreveu, que é imitar uma espécie para se aproximar mais facilmente dela e predá-la, né? Isso também acontece. Peixes fazem isso, insetos fazem isso, muito bacana. O mimetismo e a camuflagem são as aplicações pós-darwinianas mais fortes do conceito de seleção natural. A gente, com experimentos de mimetismo e camuflagem, a gente pode testar a seleção natural na prática. Professor, Inaê fez uma pergunta no chat. Ela mandou assim: quanto ao ambiente, pequenos fragmentos florestais de cerca de 10 hectares de área, por exemplo, podem sustentar uma comunidade rica de insetos ou atuam como um fator limitante? Olha, o negócio é o seguinte, Érica.
quanto maior for a área que a gente tem para preservação, melhor. Quanto maior a área que a gente conseguir preservar, melhor. Mas áreas pequenas também são importantes. Áreas pequenas, elas podem servir como manchas que funcionam de ligação para as espécies chegarem em áreas maiores. Veja bem, vou tentar explicar isso para vocês. Em ecologia, existe um termo que a gente chama de diversidade alfa, diversidade beta e diversidade gama. A diversidade alfa é a diversidade local, de um determinado local em particular, tá? Por exemplo, a diversidade do campus Umuarama é local. A diversidade do campus do Glória é local. A diversidade gama seria uma diversidade que abrange toda uma grande região. Por exemplo, a diversidade de Uberlândia, então, seria nesse nosso exemplo, né? Seria uma diversidade gama. E a diversidade beta é composta por aqueles organismos que conseguem ir do Umuarama ao Santa Mônica e vice-versa, fazendo uma coisa que é muito importante para a manutenção da vida: recombinação gênica. O que é recombinação gênica? Sexo. Levar gameta de um lugar para o outro para aumentar a variabilidade, tá? Então, o nosso grande interesse quando nós queremos preservar plantas e animais é continuar havendo a recombinação gênica, continuar havendo a troca de genes para que o grupo, para que a espécie se mantenha viável ao longo do tempo. Então, quando nós temos pequenas manchas que servem de trampolim para um organismo chegar de um local ao outro, elas são muito interessantes, tá? E falando em aspecto bem real também, vai ser muito difícil que a gente consiga preservar a Amazônia como um todo. Vamos falar do Cerrado. Nos restam hoje menos de 8% de Cerrado. A grande maioria desse Cerrado está fragmentado. Então, todo e qualquer fragmento de Cerrado para nós é importante, é relevante e nós temos que tentar preservar. Tá bom? Entendi, professor. Obrigada. Teve outra pergunta da Ágata, e ela perguntou: professor, a utilização de RNA interferente para controle de pragas é mais eficaz que a toxina CRY? Eu não sei se é assim se lê, CRY. Eu não sei te dizer isso. Isso você teria que perguntar para um agrônomo mesmo, porque eu estou mais interessado em criar do que matar, né? O pessoal lá da agronomia é que se dedica a matar a bicharada que a gente estuda para criar. Então, eu não sei te dizer qual seria mais eficiente, qual seria menos eficiente. Boa noite, professor. Meu nome é Isabela. Boa noite, Isabela. Faço veterinária na UFA. E eu já ouvi falar que alguns insetos são bioindicadores de qualidade ambiental. Você pode explicar mais ou menos como isso funciona, por favor? Posso, Isabela. Quando a gente faz um estudo, por exemplo, quando eu disse para a Tainá, do ambiente aquático ou mesmo do ambiente terrestre, aéreo, a gente acaba identificando algumas espécies que só sobrevivem se o ambiente estiver preservado, que elas só conseguem se reproduzir, conseguem se perpetuar quando o ambiente está preservado, quando características mínimas de qualidade do ambiente são mantidas. Então, nós temos, por exemplo, diversas espécies de borboletas que não vivem em ambiente poluído. Elas só conseguem sobreviver em ambiente que não tem muita poluição atmosférica, elas são muito sensíveis, né? Diversas espécies de abelhas também, por exemplo, as nossas abelhas sem ferrão, elas conseguem se desenvolver, a grande maioria delas, com diversidade, com variabilidade, em áreas pouco sujeitas à poluição e ao fogo, poucas sujeitas à ação do fogo, que a gente sabe também que a maioria do fogo que ocorre em fazenda, você que é veterinária deve saber disso, não é um fogo natural, são fogos criminosos, né? Às vezes as pessoas pensam que é o fazendeiro sempre que põe fogo, muitas vezes não é. Grande maioria das vezes nem é o fazendeiro que põe fogo, é alguém que passou por lá, bota um fogo lá numa roça. Imagina para uma pessoa que cria gado, o desespero que é ver um pasto queimando e os bois sem ter para onde ir, né?
ele ter que ir lá, tirar boi de um pasto, pôr no outro, e depois o pasto está todo queimado, aquilo deixa o solo ácido, aquilo danifica o casco dos animais, é um problema muito grave, tá? Então, a qualidade do ambiente ela pode ser medida por determinadas espécies que a gente consegue, através de experimentos e de acompanhamento, saber que são espécies importantes para uma determinada área e que só sobrevivem quando o nível de poluição ou de interferência está baixo. Então, essas são espécies-chave para a gente em qualidade ambiental. Vou dar um exemplo que não é com inseto, vou dar um exemplo para vocês, a turma fala muito de estudar biologia marinha, né? E todo mundo pensa que estudar biologia marinha é bancar o já custou, né? Ou seja, comprar aqueles tanques de oxigênio, mergulhar, ver baleia lá embaixo, ver orca, ver isso aqui. Não é. Biologia marinha que a gente faz na prática, ela é dura, ela é muito desgastante para o profissional que trabalha nessa área. Um dos estudos mais bonitos que a gente tem de biologia marinha no Brasil foi feito com poliquetos, que são aquelas minhocas de praia. O pessoal mapeou toda a costa do nosso país, identificando quais espécies de poliquetos vivem em praias poluídas e quais espécies não toleram poluição. Coliformes fecais, aquela aguinha que vem para a praia e a turma pensa que é um riozinho invadindo o mar, e na verdade aquilo é um esgoto, né, que vem vindo para a praia, que é uma poluição, tá? Então tem determinadas espécies de poliquetos que só dão em água cheia de coliformes fecais, em praia suja. E tem determinadas espécies de poliquetos que não toleram nenhum nível de poluição. Então, a gradação desses poliquetos nas praias nos permite dizer o quão está ou não poluída uma região. Entendeu, Isabel? Entendi sim, Kleber, muito obrigada. Eu já ouvi falar também de que a poluição também atrapalha a reprodução dos vagalumes por causa da luminosidade da cidade também, né? Atrapalha de muitos insetos, não só dos vagalumes, porque veja bem, você imagina, né? É para a gente encontrar para você encontrar o amor da sua vida já vai ser difícil, né? E você tem celular, WhatsApp, internet, o diabo a quatro. Imagina para uma formiguinha, para um besouro, né? Nesse mundão de meu Deus, né? Nesse universo enorme que é uma floresta, como é que um bichinho daquele vai encontrar o outro para reprodução? Então eles usam estratégias como luminosidade, que é o caso dos vagalumes, feromônios de atração sexual, tá? Comportamentos, displays, e muitos insetos, à noite, em noite de lua, eles fazem uma revoada e todos saem voando em direção à lua. Como eles estão indo em direção à lua, e a lua é algo inatingível, eles vão convergindo no seu voo, até que se encontram em algum ponto, e aí ocorre o acasalamento, não é? Só que o que acontece? O ser humano esparrama poste de luz para tudo que é lado, cidade, o bicho pensa que chegou na Lua. Aí ele fica voando em torno daquela luz até morrer e não se reproduz. Então a poluição luminosa, ela é um efeito muito pernicioso para a sobrevivência dos insetos no mundo. Muito obrigada, professor. Por nada, imagina. Tem uma pergunta ali, controle biológico de insetos xilófagos como o cupim. Sim, ele tem pesquisa sobre controle biológico para cupim, principalmente com microhimenópteros também, tentando usar microvespas para fazer isso, mas o modo ainda mais eficiente que a gente tem de controle de cupim ainda é químico, tá? Ainda é um controle químico, e cupins, por exemplo, no caso da Isabela, que trabalha com veterinária, se ela for para a área de fazenda, cupins podem destruir pastos inteiros, podem tornar uma fazenda inteirinha inutilizável. Então tem que ser monitorado, tem que ser mantido, né? E nas cidades, nos prédios mais velhos, né, madeira não tratada é facilmente atingida por cupim também, e pode desmoronar um prédio como um todo, com efeito de cupim. Mais alguma pergunta? Oi, professor Kleber. Boa noite. Boa noite, Arthur. Eu me chamo Arthur, eu sou
pós-graduando em ciências biológicas, mas aplicada na saúde. Durante a graduação, eu trabalhei muito avaliação de ambientes aquáticos, né? Daqui da Amazônia Oriental. Eu sou do Pará e vocês estavam falando sobre essa importância, né, dessas lavas como indicadores de qualidade ambiental, e eu gostaria de saber se existe uma técnica, porque, por exemplo, aqui nos rios da Amazônia, que são rios assim extensos, né, existe a possibilidade de eu conseguir, através de uma coleta eficaz, fazer o levantamento, por exemplo, dessas larvas. Eu não sei se seria possível, porque, por exemplo, os nossos estudos ecológicos, a gente trabalha com zooplâncton, né, de água doce, geralmente são predadores, né, de larvas. Então, será que isso poderia estar influenciando a não presença, a não captura dessas ninfas, dessas larvas? Arthur, você pode repetir sua pergunta para mim? Ela não ficou clara para mim exatamente o que você queria saber. Tá, então, assim, eu queria saber qual a técnica de coleta seria eficaz para eu conseguir fazer o levantamento de larvas em ambientes aquáticos, de rios, lagos, enfim. Ah, entendi, Arthur. Agora eu entendi sua pergunta. Olha, Arthur, existem diversas técnicas. Existe uma variação muito grande de técnicas que a gente pode usar para capturar esses animais, para entender. Tem um livro que saiu pela Springer também recentemente sobre técnica e coleta de insetos na natureza, tá? Esse é um livro do professor Jean Carlos Santos, é um brasileiro que coordenou esse livro. Ele é um professor da Universidade Federal de Sergipe. Se você pedir, pode ser que ele te envie o PDF. É muito variável, porque você tem que saber exatamente qual tipo de inseto você quer para você poder capturar com eficiência. Nós temos, por exemplo, redes de arrasto que vai pegar de tudo e vai trazer ele morto. Não sei se você quer pegar o bicho morto, se você quer pegar o bicho vivo, né? Eu vou mostrar para você o livro que eu comentei com a menina, né, com as meninas anteriores. Esse aqui é o nosso livro, vocês devem estar vendo. Então, esse aqui é o livro que a gente lançou de insetos aquáticos, então tem diversos capítulos nesse livro. Por que a gente estuda insetos aquáticos, né? Qual que é a importância da gente estudar esses animais. E tem alguns capítulos aqui também dos efeitos desses animais no ambiente, tá vendo, Arthur? Que vai muito de encontro com a sua pergunta, né? Com o seu questionamento, ó. Que tipo de ambiente a gente encontra cada tipo de inseto, do que ele está se alimentando, né? E tem outros pesquisadores que nos ensinam a como coletá-los, a como trabalhar com esses animais nesse ambiente. Aí depois também, se for possível, você me envia o e-mail, né? Como eu falei para os meninos, e aí você enviando o e-mail, eu tento te mandar um material que possa te ajudar nesses estudos, no seu interesse nessa área. Tá bom? Tá certo, obrigado. Nada, que isso, vai ser um prazer. Professor, meu nome é Bruna, eu estou aqui pelo Instagram, pelo perfil do GECB. Eu queria saber se o senhor poderia comentar sobre fatores que oferecem risco de extinção às abelhas Apis mellifera. Ah, são muitos. O principal deles são os agrotóxicos, né? Os inseticidas, os pesticidas, porque eles matam indiscriminadamente. Então, o pessoal passa inseticida numa quantidade muito grande, numa quantidade absurda nas plantações. Eu vou te explicar o que acontece. Existe uma coisa que o pessoal que trabalha na nossa lavoura pouco entende, o pessoal do campo, que é o nível de impacto econômico. Ou seja, se você tem uma lavoura, vai haver uma parte dessa lavoura que você vai perder de qualquer jeito. Não adianta o que você fizer para diminuir aquilo, você diminui um pouco, mas existe um nível, que é um nível de perda aceitável, por volta de 8%, mais ou menos. Existem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. O bom agrônomo, ele vai orientar direito o pessoal do campo. Como que ele vai orientar direito? Ele vai dizer para o cara do campo, olha,
Enquanto uma praga não ultrapassou o nível de impacto econômico da sua plantação, não convém você usar agrotóxico, você usar um inseticida, porque aquilo custa caro, você vai gastar muito dinheiro com aquilo, e a sua perda já vai ser a perda que você teria mesmo. Quando ultrapassar o nível de impacto econômico normal, aí você entra com inseticida para fazer a queda. Se o bicho voltar novamente, você usa outro tipo de inseticida, para que você não cause naquele inseto uma resistência ao agente biológico controlador. O que faz o mal profissional? O mal profissional, ele quer vender o inseticida, porque ele ganha comissão. E ele quer vender o mais que ele puder. E se ele puder, ele fala para você pôr até no chá, né? Não, toma banho com isso que faz bem. Porque o negócio dele é vender, tá? Então existe o bom e existe o mal profissional, tá bom? Então, o uso indiscriminado de inseticidas, a pulverização de inseticidas de forma assim, sem prestar atenção em vento, por exemplo, o cara vai pulverizar uma lavoura. No dia que está ventando, o veneno quase não cai na lavoura dele, o vento leva embora e joga nas florestas que estão ao redor, joga na mata de galeria, joga em vários lugares, tá? Então esse veneno que é esparramado na lavoura, é o maior causador da morte de abelhas que nós temos visto em anos recentes, tá? Já algumas décadas tem ocorrido. No ambiente de cidade, a poluição, né? Poluição causada por indústrias, poluição causada por combustíveis de carro, né? Monóxido de carbono, gás carbônico, estraga a qualidade do ar, isso mata de tudo, né? O uso de fumacê no ambiente urbano, né? O fumacê não mata só pernilongo, ele mata tudo, mata até a gente. E você está passando na calçada, o cara joga o fumacê em cima de você também, né? Não tem perdão. Então, o principal agente é o uso de inseticidas e de forma indiscriminada, tá? Tem levado a uma perda imensa nas abelhas. Obrigada, professor. Professor, tem uma pergunta no chat, no Tiago. Ele deixou o seguinte comentário: sobre os estudos com formigas e suas glândulas exócrinas, como estes estudos podem ajudar na valorização deste organismo? Porque as formigas, né, elas têm glândulas que elas fazem uma marcação. Muitas delas, algumas não têm, viu, Tiago? Mas a maioria tem. E essas glândulas servem para a orientação química das formigas, né? E tem muita gente que estuda isso, essa química das formigas, essa química da orientação delas. Eu vou te falar uma coisa, Tiago, elas são tão interessantes, esses estudos são tão importantes, que eles têm implicação populacionais para a gente. Nós temos alguns modelos computacionais de estudos de etologia, de comportamento animal em laboratório, que a gente marca dentro de uma colônia, formiga por formiga, uma a uma. E elas são monitoradas com um chipzinho que fica em cima de cada uma das formigas. Imagina um chip para formiga, né? E você tem um programa de computador que nos permite saber o que acontece com aquela população. Quando você tem, por exemplo, um disparo de um odor diferente, uma perturbação mecânica, uma perturbação por calor, uma perturbação por água, um estímulo, né? Um estímulo alimentar. Então você vai sabendo como que uma se comunica com a outra e como que a comunicação entre elas provoca efeitos populacionais. Esses estudos são transpostos para a gente entender, por exemplo, o que vai acontecer com uma multidão. Uma multidão humana num estádio de futebol, se explodir uma bomba. Como ela vai reagir? Gente, é impressionante o quanto esses estudos com formigas e com abelhas ajudam a gente a entender o que vai acontecer com a população humana, porque as explosões de manada, que a gente chama, né? Esses atos repentinos de que um organismo estimula o outro a tomar uma decisão, e isso forma uma cadeia de decisões simultâneas, convergentes, tá? O que acontece com as formigas acaba acontecendo com a gente. Tentam sair todas por um buraco pequenininho, aí não consegue sair.
e aí o bicho forma aquele bolo, aí você sabe o que acontece no estádio de futebol se todo mundo quiser passar pela mesma porta, não é? Vai ter pisoteio, vai ter gente morrendo, vai acontecer o diabo 4. Então eles fazem esses experimentos para entender o que vai acontecer dentro de um shopping, né? Então a gente estuda movimentos coordenados, movimentos populacionais e movimentos aleatórios. São modelos que são desenvolvidos com insetos que você pode manipular e extrapolados para o entendimento de grandes populações, como são as populações humanas, tá bom? Para isso a gente vê, né, por exemplo, esse negócio do celular da gente poder ser monitorado. Tem um lado ruim e tem um lado bom. O lado bom é que você pode fazer estudos populacionais de deslocamentos grandes com celulares monitorados, né? Se você souber, por exemplo, o celular de todas as pessoas que estão num estádio de futebol, por exemplo, ou que estão num shopping, você tem um controle sobre aquilo, você sabe como as movimentações acontecem. Você pode prever coisas que vão acontecer, você pode prever ações para segurança, você pode prever ações para venda também, né? Isso a gente chama de estudos com megadados, né? Então, esses estudos com megadados, eles começam com os insetos, começam com aracnídeos, com aranhas, começam com abelhas, formigas, né? Muito interessante isso. Tem uma pergunta da Mariana, né, sobre influências antrópicas no cerrado, como que isso está prejudicando a interação formiga. Tá prejudicando tudo, Mariana, né? O efeito do homem no cerrado principal e mais pernicioso é o deflorestamento, que é retirar árvores, o fogo, né, que são as queimadas, e a redução no tamanho dessas áreas, tá? O que está acontecendo com nossos animais, não apenas do cerrado, mas de todos os ambientes terrestres? A caça, o deflorestamento, né, tirada da floresta, e a queimada está levando a uma defaunação. A gente considera a defaunação um dos maiores problemas do antropoceno. O que é o antropoceno? O antropoceno é o período do homem, ou seja, são os últimos 200 anos da história do mundo. Nos últimos 200 anos da história do mundo, a espécie Homo sapiens passou a impactar, transformar e modificar o ambiente, a natureza e as outras espécies como nenhuma outra espécie tinha feito antes. Então, essas ações humanas no ambiente estão levando não apenas à extinção de espécies, mas a gente está vendo claramente no ambiente terrestre a redução no tamanho dos animais. Estão desaparecendo grandes animais do nosso planeta, numa escala sem precedentes. E esses animais estão ficando todos pequenos, porque eles tendem a ter tamanho menor para não competir com o ser humano, para se esconder mais facilmente do ser humano. E isso prejudica as plantas, que demoram muito mais tempo para se modificar do que os animais, que vão perdendo os dispersores de sementes grandes, por exemplo. Então, muitas espécies de plantas vão sofrer de um processo que a gente chama de defasagem temporal. Elas vão viver um período de tempo no qual elas não terão dispersores. Se o ser humano não fizer a dispersão por elas, elas vão desaparecer do ambiente. Então, são efeitos muito graves. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso está não é aqui, eu tenho que compartilhar uma janela, isso. Né? Estou compartilhando aqui com vocês, vocês devem estar vendo. Esse aqui é o outro livro nosso, o livro que eu lancei agora dia 4 de maio, junto com a professora Helena Maura, aqui da Biologia também. Então, é esse livro aqui, ó. Interações Animais-Plantas, a fonte da biodiversidade. Né? Um livro que a gente acabou de lançar pela Springer Nature. E o último capítulo desse livro, né, o capítulo 13, eu escrevi junto com um colega da Universidade de Stanford, o Rodolfo Dirzo, que é um colega mexicano radicado em Stanford, onde a gente discute os impactos do antropoceno, da era do homem, né,
na perda de espécies animais, na perda de espécies vegetais. E tem uma figurinha que ficou bem bacana aqui, que é essa, ó, que mostra isso claramente para a gente. Ó. Você vê aqui, você tem as redes tróficas de interações, né? E o antropoceno. Quais são as causas? Deflorestação, degradação do solo, poluição do ar e da água, incêndio, defaunação, principalmente através da caça, né? Quais são as consequências? Extinção de espécies, redução no tamanho das espécies, a criação de um anacronismo nas plantas, né? Ou seja, a planta ela não tem mais a sua parceria animal no tempo, redução da diversidade beta, que são aqueles animais que fazem o intercâmbio sexual entre as florestas, né? Redução no tamanho animal. Olha aqui, como você tinha uma rede trófica de interações preservada, e aqui você vai ter uma rede trófica toda fragmentada. Quando você fragmenta as redes tróficas, você tem o quê? Perda de serviços ecológicos, perda de serviços ecossistêmicos. E com a perda de serviços ecológicos, com a perda de serviços ecossistêmicos, nós é que acabaremos tendo uma enorme perda, né, econômica para a espécie humana. Porque você imagina, se você não tem o polinizador e você tem que fazer a polinização manual, o quanto que isso encarece o alimento. Existem espécies de plantas nos Estados Unidos que já são totalmente feitas a polinização manual. No Japão, a mesma coisa. Na China, já temos algumas. Então, onde o ser humano extinguiu o polinizador local, ele está tendo que fazer polinização manual, polinização mecânica. E aí encarece demais o produto. Imagina se a gente tiver que fazer polinização manual do cacau, do chocolate. O preço que vai custar um chocolate no futuro, não é? Imagina se a gente não tiver essas abelhinhas que de graça polinizam para a gente. Tomate, pimenta, pimentão, tudo isso depende de polinizador. Laranja, não é? A gente tem apicultores que têm caminhões que transportam colmeias de abelhas de laranjal em laranjal, para que a gente tenha laranja na nossa mesa. Porque já não tem abelha suficiente no campo, livre, solta, para polinizar os laranjais. Por quê? Porque alguém passou agrotóxico e matou. Porque alguém retirou a floresta e elas não têm mais onde viver. Entenderam? Então, nós estamos numa situação muito complicada, gente. A humanidade está numa situação, num beco, onde ela tem que decidir rapidamente o que vai fazer. Porque o aquecimento global também ele é real, o efeito climático causado pela nossa espécie acelerando o aquecimento da Terra é real, e isso também leva à extinção de espécies, também leva a deslocamento de espécies para latitudes maiores. Tá? Tudo bem? Mais alguma pergunta para a gente? Professor, tem uma pergunta que o Pedro mandou pelo nosso Instagram, e ele perguntou em que área da engenharia florestal a entomologia pode ser utilizada. Na recuperação de uma área degradada ou de uma floresta, por exemplo? Olha, a entomologia, né, e o controle biológico, por exemplo, ele é importante na engenharia florestal em todas as fases dela, desde a fase de plantio até a fase adulta, depende da espécie que você vai utilizar, depende da espécie com a qual você está trabalhando, né? Ele deve saber, por exemplo, que o eucalipto ele sofre muito com lagartas e com besouros, né, que destroem os meristemas, né, apicais do eucalipto. Tem brocas também de eucalipto que podem matar uma população inteira, podem destruir uma grande área de eucaliptal. No Brasil, essas brocas são comuns. O eucalipto é uma planta, por exemplo, originária da Austrália, e hoje você tem mais variedade de eucalipto no Brasil do que na Austrália, né? E o eucalipto é muito vulnerável à broca, e broca pode ser controlada quimicamente e muito eficientemente com controle biológico. Há um grande e efetivo controle biológico de broca de eucalipto e também broca de pinos, já bem estabelecido no mundo. É muito utilizado na Austrália e eu não sei quanto é utilizado no Brasil, mas que eu saiba é bem utilizado também.
Certinho, professor. Teve uma outra pergunta no chat, que é da Laiuse, e ela falou, por favor, poderia falar um pouco sobre o controle biológico em grãos armazenados? Isso eu não sei. Não sei te dizer, não sei quanto tem disso e como é feito. Eu imagino que tenha, para controle principalmente de besouros, né? Besouros que são brocas de grãos armazenados. Tem até uma família que era chamada de bruquine, né? De tanto que ela broca, né? Que ela está lá dentro. Tem muitos bruquines, tem muitos curculionídeos, né? Que são os antonomos, aquele besouro de biquinho, mas eu não sei realmente, minha querida, em grãos armazenados, o quanto isso é feito. Como eu disse, eu não sou agrônomo, né? Então, o meu entendimento de controle biológico é mais limitado. Certo, professor. Uma outra pergunta que foi da Lorena, ela perguntou se existem insetos que são aquelas espécies guarda-chuva. A gente vê muito falar disso no caso dos mamíferos, né? No caso do inseto também existe? O que está dizendo assim, é uma espécie que existe uma coisa em comportamento na natureza, né, em ecologia, que é facilitação. A gente tem, por exemplo, relações ecológicas, interações ecológicas, parasitismo, predação, mutualismo, né? E tem uma relação ecológica que a turma estuda pouco, que é chamada facilitação. É onde se encaixam as espécies guarda-chuva, né? Elas são ou mutualistas ou facilitadoras. A grande maioria delas é facilitadora. É quando a ação dela no ambiente abre caminho para o estabelecimento de outras espécies e para um aumento de biodiversidade, né? Sim, nós temos espécies animais, espécies de insetos que são chamadas inclusive de engenheiros de ecossistemas, que produzem algumas modificações no ambiente que facilita a chegada e o estabelecimento de outras espécies, tanto vegetais quanto animais. Nós temos nessa categoria besouros, formigas, algumas lagartas de borboletas, que são claramente espécies facilitadoras que ampliam o nicho ecológico para outras espécies. Está respondido? Tá, sim, obrigada. Uhum. Olha, nós temos muitas plantas invasoras e nós temos muitos insetos invasores, né? E essas invasões por insetos alienígenas, né, insetos que vieram de outras regiões do mundo para a nossa, ela é provocada principalmente pela ação humana. Um que você conhece muito bem é a abelha europeia, né? A abelha europeia foi trazida para cá pelos portugueses, se estabeleceu e se espalhou no nosso continente. E depois, na década de 50, nós tivemos um pesquisador brasileiro, que era professor, inclusive, no fim da carreira dele aqui da UF, o professor Warwick Stephen Kerr, que ele trouxe, depois de um acerto que ele fez com o nosso presidente Juscelino Kubitschek, ele trouxe a abelha africanizada para o Brasil. E ele miscigenou a abelha europeia com a abelha africanizada, esse bicho escapou, e esse bicho, ele deslocou muitas espécies nativas, levou muitas espécies de abelhas e plantas à extinção, além de matar muita gente. Porque essas abelhas atacam e o choque anafilático causa a morte de pessoas todos os anos, né? Então, a introdução de espécies é algo muito complicado, é algo muito perigoso. A mosca doméstica, por exemplo, ela é uma espécie introduzida no mundo inteiro, pelas embarcações, ela saiu da Europa e da África, tá? A barata comum que nós temos em casa veio da Europa, e outros bichos, pombas que vieram da Europa, a lagartixa que veio da África, né, essa lagartixa caseira, tá? No seu caso, que é veterinária, tem uma mosca, né, esqueci o nome dela, a mosca do chifre, né, dos bois. A mosca do chifre veio dos Estados Unidos, acabou introduzida no Brasil, não se sabe como, né? E ela praticamente enlouquece o boi, né? Deixa os boi doidos, né? Porque
ela suga, né, ela é uma hematófaga que empesteia e o boi se desorienta, para de se alimentar e acaba morrendo até de inanição, né. Então, nós temos tanto espécies de plantas que interferem na polinização de outras plantas, ocupam o ambiente, tomam espaço das plantas nativas, como de animais também, né. Um animal, inclusive, que não é inseto e está dando muito problema aí para vocês veterinários e agrônomos ultimamente, são os porcos, né, que principalmente o javali, se tornou o javaporco, né, e aí aquele bicho ataca. E aquele bicho forma bandos aí de 70, 80 indivíduos que podem, numa noite, acabar com uma plantação, né? Então, a introdução de espécies é algo extremamente perigoso e complicado. Por isso tem que ter barreira sanitária, né? Tem que tomar cuidado com isso. Por isso tem que levar a lei a sério. Bom, mas as perguntas do chat eram essas. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer mais alguma pergunta. Vou apresentar uma coisinha rapidinha para vocês aqui, antes de encerrar, uma janela, né? Se vocês quiserem acompanhar a gente depois, eu estou fazendo uma coisa que eu acho interessante, que é trabalhar um pouquinho com divulgação científica, tá? Então, nós estamos trabalhando com essa página aqui, olha, ela chama A Ciência que Nós Fazemos, tá? Nós temos ela na web, nós temos ela no Facebook, no Instagram. Convido vocês a acompanhar ela com a gente vai sempre colocando aqui coisas interessantes. Hoje, por exemplo, a gente disponibilizou aqui um livro sobre abelhas no ambiente urbano, né? Abelhas nativas das cidades, como é que você pode fazer para mantê-las, para criá-las, está aqui gratuitamente. A gente partilha links de outras páginas que são muito interessantes também, para você mostrar para os familiares, para a família. Esse aqui é de uma professora amiga minha de Botucatu, a professora Adriele, né? Ela é muito bacana, muito engraçada, ensinando como é que você extrai DNA da saliva, né? Da sua própria saliva, em 5 minutinhos. É muito bacana, né? E alguns comentários, né, algumas defesas que a gente faz aqui de pós-graduando, defesa das bolsas para vocês, né? E a gente tem vídeos, dos trabalhos que a gente publica, a gente vai tentando colocar aqui para as pessoas a ciência numa linguagem que o povo entende. Porque não adianta nada eu ficar dentro da universidade e não levar para o povo aquilo que nós estamos fazendo aqui dentro. Porque esse povo que está lá fora que paga o meu salário que estou dentro da universidade. Então, eu não posso ser um pesquisador arrogante que pensa em falar apenas para os seus pares e não se importa em falar para o povo, que é quem o mantém dentro da universidade. Então, a gente tenta fazer isso, sabe? Um aspecto de divulgação. E eu sempre convido os meninos a sentirem-se à vontade para mandar textos para a gente lá na página na web, que a gente disponibiliza, a gente publica o trabalho dos meninos quando é direitinho, escreve direitinho numa linguagem popular, eu publico lá para divulgar o que vocês estão fazendo, né? Importância de um estudo veterinário, importância de um estudo em engenharia ambiental, importância, né? Manda para a gente divulga. O interesse é divulgar tudo que vocês estão fazendo. Agora, o Cleiton ia perguntar alguma coisa? Era você, Cleiton? Pode perguntar. Sim, professor. Os insetos, eles são grupo irmão do grupo crustáceo. Só que, recentemente, o grupo crustáceo foi considerado parafilético. Isso faz de insetos crustáceos? Não, esse daí, Cleiton, esse pessoal que mexe com nome de bicho, esse pessoal que mexe com classificação de bichos, os taxonomistas, eles são muito importantes. Se eles não dessem nome para os bichos, não classificassem os bichos, né? A gente ia passar aperto, né? A gente precisa ter essa classificação, a gente precisa ter esses animais, mas são tantas novidades que eles produzem que a gente fica até perdido. Tem bicho que eu vou trabalhar e muda de nome, assim, eu vou lá, o bicho dali a pouco mudou de nome, eu vou lá, a planta dali a pouco mudou de nome, né? Então, nós continuamos tendo a classe insecta muito bem estabelecida, a classe aracnida e a classe crustácea, dentro do filo artrópoda, tá? Não tem nada que nos diga, por enquanto, que isso está diferente, que isso mudou.
Então, pode continuar mantendo a classificação tradicional por enquanto, que está tudo direitinho, tá? Professor, tem mais um comentário aqui do Lidiano, e ele diz: boa noite, professor, é um prazer assistir essa importante discussão com o senhor. Falo do Ceará e sou biólogo. Gostaria de saber mais sobre espécies vegetais exóticas tóxicas e que podem levar à extinção e ou redução populacional devido à toxicidade dos insetos. Tá, primeira coisa, eu vi ali que a Cri Melo está nos acompanhando, ela acompanha a ciência que nós fazemos, que eu vejo lá, quando ela clica de vez em quando. Muito obrigado por nos acompanhar lá. Olha, meu amigo, o negócio é o seguinte, existem espécies vegetais que elas são tóxicas, e os insetos aprendem a lidar com essa toxina, né? Muitos insetos se alimentam de plantas tóxicas e acumulam a toxina desses insetos no seu corpo. E isso pode ser acumulado no corpo do animal adulto, no ovo que ele vai ovipor, na lagarta que nasce, ela já nasce desse ovo meio tóxica, aumenta a toxina, passa para a pupa e passa para o novo adulto também. As plantas tóxicas, em geral, elas são muito mais perigosas para vertebrados, que é o que o pessoal da veterinária aprende, por exemplo, né? Asclépias, né? Asclepias curaçávica, uma planta polinizada por borboletas, lindinha, laranjinha, muito bonitinha, só que se o boi come aquilo, ele pode morrer, né? E elas são comuns invasoras de pasto, é uma planta nativa brasileira que invade pasto e pode levar o animal à morte, tá? Então, plantas tóxicas, os insetos aprendem a lidar com elas, muitas vezes. A toxina é uma defesa, né? Porque, veja bem, a planta é um produtor. Se ela é um produtor, ela é base da cadeia trófica. Se ela é base da cadeia trófica, todo mundo quer comer ela. Então, ela tem defesa física, que é espinho, pelo, química, que é toxina, né? E ela pode ter defesa biótica, que é associação com inseto, por exemplo, uma formiga, ou associação com aranha, que protege a planta contra os seus herbívoros. Está respondido, meu amigo do Ceará? Ceará é terra de gente boa, né? Tá mais que respondido, professor, foi ótimo. Bom, as perguntas que a gente teve era essa, só tem elogios no chat, depois se o senhor quiser dar uma olhada. Eu agradeço muito, Érica, fiquei muito contente com o convite de vocês e acho esse grupo que vocês montaram extremamente importante, tá? A gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite, foi muito engrandecedora a palestra. Muito obrigado, contem comigo sempre que precisar, tá bom? Pode deixar, obrigada, viu? Um bom fim de semana para vocês. Eu só peço a vocês que vocês tomem bastante cuidado. Eu tenho alguns colegas que eu acompanho do grupo Covid-19 de São Paulo, que fazem os estudos, né, da Covid, ligados à Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, e nós estamos notando claramente, por causa da lerdeza na vacinação, no absurdo da lerdeza na vacinação, especialmente no Brasil, na Índia, na China, né? Que o vírus está tendo a oportunidade de se adaptar muito rapidamente no corpo humano e procurar novas variantes, né? E nós estamos notando muito claramente que o vírus está descendo na faixa etária. Se vocês virem, por exemplo, o boletim do Hospital Universitário nosso dessa semana, todos os nossos leitos de UTI pediátrica estão ocupados por Covid. Então, esse vírus ele está pegando agora jovens, na casa dos 30 aos 49 anos é quem mais está morrendo, e ele está descendo em escala etária, tá? Ele está procurando quem não está protegido, por causa que não tomou vacina ainda. Então, como só 10% da população brasileira está vacinada com as 2 doses, e isso vem vindo numa coisa assim, de um passo de tartaruga imenso, né, um absurdo que está se fazendo nesse país, nunca vi um desgoverno tão grande, né? Peço a vocês que se resguardem, gente, usem máscara, fiquem em casa se puderem, se protejam.
porque a coisa mais triste que tem é uma pessoa na tenra idade como vocês aí, pegar uma doença dessa e falecer. Porque ela é uma doença que a gente também está percebendo que ela tem claramente um componente genético, de mecanismo chave-fechadura na invasão da célula, né? Tem pessoas que são muito suscetíveis e pessoas que são absolutamente resistentes a essa doença. E você não sabe quem são essas pessoas, tem algum componente genético forte. Não são apenas as comorbidades, tá? Então, fiquem bem, adorei falar com vocês. Érica, muito obrigado. A Verônica, muito obrigado, ao grupo todo. E, por favor, se cuidem, não bobeiem, tá, gente? A vida é muito boa e ela é uma só, e possivelmente não tem nada depois disso, então, tomara que tenha, né? Mas a chance é muito pequena de existir algo depois. Então, aproveite o que você tem, tá? Tomem cuidado. Bom final de semana para vocês, para a família de vocês, tá? Muito obrigado. Obrigada a você, professor. Bom final de semana para você também.